Olá você, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo recusa quase 100 milhões de reais do Leipzig da Alemanha por zagueiro. Flamengo lança terceiro uniforme para a temporada de 2025. Outro craque no Mengão, meia da seleção argentina, é oferecido ao José Boto. Urgente! Flamengo dá passe decisivo por Lucas Beltrán e negócio pode ser fechado a qualquer momento. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo já registrou boa parte dos reforços dessa janela no bid da CBF e deve ter novidades nas oitavas de final da Copa do Brasil, porque o técnico Felipe Luiz deve contar com os novos jogadores no jogo contra o Atlético Mineiro nessa quinta-feira aqui no Maracanã. O único que vai ficar de fora dessa fase da competição é o Jorge Carrascal, que desembarcou no Rio de Janeiro ontem e não teve tempo de ser inscrito. O Saúl revelou em entrevista à Rádio Espanhola COPE que está relacionado para esse jogo de hoje à noite. O meia não atua desde maio e vinha treinando no Flamengo desde a sexta-feira passada. Ele foi elogiado nas primeiras atividades pelos índices físicos, mas deve começar no banco de reservas e espera ter os seus primeiros minutos. O meia não joga desde maio e vinha treinando no Flamengo desde sexta-feira passada. O último reforço a chegar, o Carrascal, vai passar por exames médicos e vai assinar o seu contrato no Ninho do Urubu apenas nessa quinta-feira, dia do jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Para participar das oitavas, ele precisaria ter o seu nome inscrito no bid até ontem. O meia colombiano vai ao Maracanã para ser apresentado à torcida. De acordo com o regulamento da CBF, um jogador passa a poder jogar na Copa do Brasil a partir do dia seguinte à data de publicação do seu nome no bid pela DRT, desde que antes do início da participação do clube em cada fase da competição. Por isso, o Carrascal só vai jogar se o Flamengo avançar às quartas de final. Além do Saúl, o Felipe Luiz já pode contar com o Emerson Royal e com o Samuel Lino. O lateral direito não joga desde janeiro e disse durante a sua apresentação que ainda vai precisar de um tempinho para estar bem fisicamente e adaptado, mas tem condições legais de ir para o banco de reservas. O Royal não entra em campo desde o dia 22 de janeiro, quando ele se lesionou nos primeiros minutos da vitória do Milan da Itália sobre o Girona da Espanha, pela Champions League. Ele voltou a ser relacionado pelo time italiano em maio, mas não jogou mais. O lateral direito, no entanto, vinha treinando com seus companheiros e fez parte da pré-temporada na Europa, o que lhe dá boas condições de jogar logo. O Samuel Lino, que chegou na terça-feira, pode conquistar uma vaga no time mais rapidamente, inclusive nessa quinta, porque o jogador vinha fazendo pré-temporada com o Atlético de Madrid e está em boa forma física. E fez um treino ao lado dos seus novos companheiros nessa quarta-feira, e a última vez que ele entrou em campo foi no dia 23 de junho, contra o Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes. Os clubes podem inscrever novos jogadores na Copa do Brasil até o dia 3 de outubro, ou seja, antes da semifinal da competição. O Flamengo faz o jogo de ida contra o Atlético Mineiro nessa quinta-feira, aqui no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, e esse jogo da volta vai ser no dia 6 de agosto, uma quarta-feira, às 19 horas, na Arena MRV. Onde o Flamengo conquistou a Copa do Brasil de 2024. Inclusive, é o primeiro título na Arena MRV. Foi do Mengão. O portal Coluna do Fla pediu à Meta AI, que é a inteligência artificial do WhatsApp, uma previsão de como será esse jogo de logo mais e o placar exato. E ela respondeu, aspas, o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil promete ser um confronto emocionante. O Flamengo busca manter a sua hegemonia sobre o Galo, tendo vencido os últimos 6 dos 8 jogos anteriores entre as equipes. Além disso, o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas no Brasileirão e está confiante após a boa fase recente.
O Atlético Mineiro, por sua vez, enfrenta um momento muito ruim, com 3 derrotas consecutivas, incluindo uma derrota diante do Bucaramanga pela Sul-Americana. O técnico Cuca deve adotar uma postura mais conservadora, sabendo que vai decidir a vaga em casa no jogo da volta. No entanto, o Galo vai precisar romper a sólida defesa do Flamengo para ter chances de classificação. O placar final pode ser Flamengo 2-0 no Atlético Mineiro. Com a boa fase que vive, o Mengão deve dominar a partida e marcar os seus 2 gols, enquanto o Galo vai lutar para evitar a derrota e manter suas chances de classificação lá na Arena MRV. O Flamengo lançou oficialmente nesta quinta-feira o seu 3º uniforme para a temporada 2025. A camisa 3 do clube já está disponível no site oficial da Adidas Brasil. As versões masculinas e femininas custam entre R$ 399,99 e R$ 399,99 e o modelo infantil sai por R$ 349,99. O novo uniforme tem estreia marcada para o jogo dessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A coleção relembra as origens do clube fundado em 1895 e traz em todas as peças referências às suas raízes. A nova camisa é predominantemente off-white, com detalhes em dourado, preto e vermelho. Homenageando as regatas do Flamengo, a peça traz uma textura que faz referência ao efeito do movimento dos remos na água. Na parte lateral, um patch especial celebra a origem náutica do rubro-negro. Outra novidade é o escudo. Na versão de 1895, ele estampa o peito do uniforme, enquanto na versão atual, em dourado, aparece abaixo da gola, nas costas da camisa. Reforçando a homenagem à fundação do Clube de Regatas do Flamengo, a Adidas e o clube lançaram a campanha Patrimônio Original da Nação. Na noite de quarta-feira, a frase foi projetada nos Arcos da Lapa, um dos mais icônicos cartões postais aqui do Rio de Janeiro. Nesse mês, o Clube de Regatas do Flamengo foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, sob a Lei 10.888 de 2025, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio e sancionada pelo governador flamenguista Cláudio Castro. Foi publicada no Diário Oficial do dia 17 de junho. O Lucas Paquetá está oficialmente inocentado da acusação mais grave feita pela Federação Inglesa, a FA, que alegava que o jogador teria forçado cartões amarelos em 4 partidas da Premier League para beneficiar apostas esportivas. A Comissão Reguladora Independente concluiu que não havia provas suficientes para sustentar a denúncia. O meia do West Ham negou as acusações desde o seu início e teve a sua defesa acolhida. Apesar da absolvição nesse ponto central, o brasileiro ainda vai enfrentar sanções. A comissão reguladora entendeu que o jogador violou 2 vezes a regra F3 da FA ao não colaborar adequadamente com as investigações. O Paquetá teria deixado de responder perguntas de forma satisfatória e não entregou todas as informações solicitadas pelas autoridades esportivas. Embora essas infrações não estejam relacionadas diretamente com as apostas, ainda são consideradas sérias no regulamento da entidade inglesa. A FA não revelou detalhes sobre o tipo de punição, mas afirmou que a sanção vai ser anunciada na primeira oportunidade possível. E até que o parecer final por escrito seja publicado, não haverá mais novos comentários oficiais. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype. Quando você dá o like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo recusou quase 100 milhões de reais pelo zagueirão Léo Ortiz, um dos destaques do líder Flamengo, porque o RB Leipzig da Alemanha
formalizou nos últimos dias uma proposta de 15 milhões de euros, 95,6 milhões de reais entre valor fixo e bônus. A proposta foi prontamente recusada pelo Flamengo. A operação seria de 12 milhões de euros, 76,5 milhões, fixos e outros 3 milhões de euros, 19 milhões em bônus por metas a serem batidas pelo jogador de 29 anos. O Léo Ortiz atuou por 5 anos no Bragantino, clube da mesma franquia que comanda as operações do Leipzig, e seguiu no radar do clube, mesmo após ter sido vendido no ano passado. O Mário Gomes, diretor técnico do grupo Red Bull, foi quem retomou os contatos para tentar levar o Ortiz de volta para a holding. O ex-atacante da seleção alemã acompanha de perto o desenrolar da carreira do Léo Ortiz. Em março do ano passado, a venda foi finalizada em 7 milhões de euros, 37 milhões de reais na cotação da época. A aproximação dos alemães aconteceu em contato direto com o diretor executivo José Botto. Em resposta imediata, o Botto disse que o Flamengo não tem a intenção de se desfazer de nenhum dos seus principais jogadores nesse último mês da janela de transferências. Internamente, o presidente BAP afirmava que o único jogador titular negociável era o Wesley e, não à toa, concluiu a venda a Roma por 25 milhões de euros. Para liberar outro titular, a proposta vai ter que ser considerada irrecusável. A expectativa é que o Leipzig tente uma nova investida, bem como outro clube alemão mantido em sigilo, que já fez chegar uma mensagem aos corredores do Ninho do Urubu. No início de julho, a Juventus e a Roma da Itália também manifestaram interesse em Ortiz, e o Flamengo também avisou que não havia intenção de negociá-lo. O zagueiro tem passaporte italiano e isso faz com que o mercado seja mais aquecido na Europa, e o assédio promete seguir em frente. Em pouco mais de um ano no Flamengo, o Léo Ortiz soma 74 partidas, 6 gols e 4 assistências, além de ter sido bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa. O zagueirão foi convocado ainda nas últimas 3 datas FIFA para defender a seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas. Aí eu te pergunto, por quanto você acha que o Flamengo deve negociar o Léo Ortiz? Ou não deve negociar? Coloca aí! A tentativa do Flamengo de contratar o Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina da Itália, segue firme. O jogador argentino de 24 anos se tornou o principal alvo do clube nessa reta final de janela. Mas o maior obstáculo tem sido convencê-lo a voltar a jogar aqui no futebol sul-americano. Segundo informações do jornal O Dia, o rubro-negro pretende apresentar um projeto esportivo detalhado até o fim dessa semana para tentar mudar a postura do centroavante, que demonstra cautela diante da possibilidade de deixar a Europa. A família do Beltrán também prefere permanecer na Itália, o que dificulta ainda mais as tratativas. Por outro lado, as conversas entre o Flamengo e a Fiorentina evoluíram de forma muito positiva. A imprensa italiana noticiou que o clube carioca apresentou uma proposta de 12 milhões de euros, mais 3 milhões atrelados a metas a serem atingidas, totalizando até 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais na cotação atual. Com o aval da Fiorentina garantido, o Flamengo agora concentra os seus esforços para convencer o Lucas Beltrán a aceitar o desafio de vestir a camisa rubro-negra e tem esperanças que isso vai acontecer logo, logo. Nos últimos dias, mais um argentino foi oferecido ao Mengão. Trata-se do meio-campista Lo Celso, que está no Betis da Espanha. O clube espanhol está disposto a liberá-lo por 6 milhões de euros, 38,3 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que o Lo Celso é argentino, tem 1,77 de altura, já fez 61 jogos pela seleção argentina e marcou 3 gols. É um meia ofensivo canhoto que pode jogar de meia central. Está no Real Betis da Espanha desde agosto de 2024 e o seu passe está avaliado em 15 milhões de euros e ele tem dupla cidadania, argentina e italiana. Apesar de ser considerado muito bom jogador, o Flamengo não se empolgou com a sua contratação por já ter trazido o Jorge Carrascal para revezar com o Arrascaeta.
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom!